Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Vou trazer um tema polêmico para vocês. Existe aborto seguro? Então, vou tentar falar disso hoje, tá? É esse aí o nosso tema. Existe aborto seguro? Então, esse tema é um tema muito polêmico, né? Eu vejo que a imprensa, ela escolheu um lado só e não aborda outro lado, tá? Antigamente a imprensa era mais investigativa, hoje as coisas funcionam assim. Eu acho assim, e se você não seguir o que eu tô achando, você vai preso, eu mando o juiz te prender. Hoje virou uma coisa desse tipo, né? Mas a gente tem sempre que mostrar os dois lados. A escolha é sua, mas a gente tem que mostrar os dois lados, tá? E um lado só fica se falando e o outro não. Então a gente liga a TV e fala, não, o aborto é seguro, não tem problema nenhum. Não, os remédios são muito seguros, você vai ter ali um enjoozinho, um sangramento pequeno, acabou, já teve aborto. E aí só fala assim, tá? E não mostra os dois lados da história. Eu vejo também que as pessoas, elas passam muito pano em gelo seco. Já viu passar pano em gelo? Ele nunca fica seco, ele fica molhado, tá? Por quê? Porque hoje se incentiva muito, né, o sexo, o uso de internet, o uso de drogas, o uso de álcool, o uso de informática, o uso de remédio, né? Então, quando você liga a TV, é aquela enxurrada de informações sobre isso, tá? E ninguém mostra os perigos disso, tá? Qual que é o perigo de ter sexo em excesso? Ninguém fala sobre isso. Esse dia o cara chegou pra mim e falou, não, cara, eu fui em 3 festas e aí eu fiquei com 3 meninas diferentes numa única noite. Tu é um jumento, um jegue, porque tu tá sujeito a 3 vezes mais a chance de pegar uma doença sexualmente transmitível. Tá? É muito melhor se você tivesse um parceiro só, né? Sem falar em outras coisas que depois eu vou falar. Então eu vou abordar esse vídeo aqui e eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. Esse aqui é a parte científica. Como você sabe, eu sou biólogo formado, mestrado, doutorado, e hoje eu quero falar sobre a parte científica do aborto e um outro vídeo que é do outro canal, se você quiser, vai ficar aqui embaixo na descrição, eu vou abordar a parte religiosa. Lá eu vou sentar o cacete, aqui não. Aqui eu vou falar de parte científica só, sem abordar nada, zero de religião, tá bom? Então, a gente vai falar então disso, né? Tudo é em excesso, tudo é em excesso, bebida em excesso, álcool em excesso, e ninguém fala dos males dessas coisas, tá? E hoje eu quero apontar isso. E hoje também não se fala muito sobre os métodos contraceptivos. Antigamente falava mais. Hoje ninguém preocupa com isso. E eu quero mostrar para vocês, aliás, eu quero provar para vocês que os métodos contraceptivos realmente funcionam. Dá uma olhada nessa estatística que eu peguei das bulas dos medicamentos. Tá aqui, ó. Chance de gravidez com métodos contraceptivos. Vamos lá. Sem usar o método, a chance típica, que é a chance normal do cara que erra. Quando eu falo típico, é o cara que não toma os cuidados necessários. Ele não está nem aí, faz de qualquer jeito. É isso que é típico. Ele tem uma chance de 70% de engravidar uma menina. E com o uso ideal, 30%, tá? Então, o que está dizendo aqui para mim? Está dizendo que se eu não usar nada, a chance é enorme de engravidar a menina. Muito mais chance de engravidar do que não. Imagina comigo. Você tem uma menina de 16, 17, 18, 19, 20 anos, ela está ovulando, ela está ali ó, no seu ritmo total, ela está com muito hormônio, né? E é lógico, né? O organismo da mulher ele foi preparado para engravidar. E aí a mulher está no auge, está no máximo. Aí tu vem e não usa nada. É lógico que a chance é enorme, em alguns casos pode ser 100% de chance. Tem gente que fala assim, cara, eu tenho certeza que engravidei a menina. E ela foi lá e ficou grávida, tá? Porque é lógico, o organismo é natural. Agora vamos ver usando métodos, né, contraceptivos, a chance para vocês verem. Pílulas. Em uso típico, uso mal feito, 9%. Uso ideal, 0,3%. Adesivo, 9%, 0,3%. Camisinha, 9%. Olha, você vê, mesmo usando a camisinha, você tem a chance de 9% de dar errado e ter uma gravidez. Mas a chance é boa, né? 9% só. E aqui, 5%, né?
Anel vaginal, 9%, né? E 0,3%. Injeção, 6%, 0,2%. DIU, 0,2%, 0,2%. Dilmirena, 0,2%, 0,1%. Sabe o que é isso aqui? 0,1%. Né? Tem alguns DIUs que é 0,001%. Praticamente impossível de engravidar. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou dizendo que não me venha com conversa, tá? Não me venha com conversa para boi dormir, dizendo assim, eu engravidei a menina sem querer. Cara, não vem com essa não. Não vem com essa conversa para cima de mim não, porque todo mundo hoje tem acesso à informação e todo mundo sabe que se você tiver relação sexual com uma pessoa sem usar método contraceptivo, a chance é enorme, gigantesca. Tem mais chance de gravidade do que não engravidar. Agora, quando tu usa o método contraceptivo, vocês viram que a chance de 70% cai para 0,2%, cai para 9%. Olha a diferença. Tá vendo o que eu tô dizendo? Então não me vem com essa conversa, eu não sabia. Sabia sim, tá? Sabia sim. Todo mundo que tem relação sexual sabe disso que eu tô falando aqui. Ele tem porque ele é um cabeçudo, né? E não tomou os cuidados necessários que deveria ter tomado. Continuando aqui, eu quero falar um pouquinho agora sobre a formação da criança. No primeiro mês de gestação, né, começa a formar o sistema nervoso central, o coração começa a tomar forma e bater, né, mesmo porque precisa do sistema circulatório. No segundo mês inicia-se a formação do cérebro e da consciência. No terceiro mês o rosto já está praticamente formado, né, com olhos, pálpebras, o cérebro inicia o seu funcionamento. Nessa etapa, né, e o bebê já apresenta movimento dos braços e pernas, né. No quarto mês, o sistema circulatório praticamente pronto, inicia-se a formação do esqueleto e movimento. No quinto mês, termina a maturação do sistema nervoso, inicia o engrossamento da pele, cílios e sobrancelhas pode ser observado. No sexto mês, os brônquios e os pulmões praticamente já estão maturados, o movimento dessas etapas ficam mais intensos, a mãe já é capaz de perceber os movimentos do feto, né? O vínculo, e acentua-se o vínculo afetivo entre a mãe e o feto, tá? Sétimo mês, os órgãos necessários para a sobrevivência praticamente prontos, fetos conseguem perceber os sons de luz e sons fora do útero. Sabe o que significa isso aqui? A mãe está lá com a barriga de 7 meses, né? E aí daqui a pouco passa uma luz, o bebê consegue enxergar algumas luzes através da barriga da mãe e escutar sons. Então o pai ele consegue ouvir a voz do pai, ele consegue ouvir a voz da mãe. Ali ele já está praticamente pronto, pessoal, né? No oitavo mês, os órgãos necessários para a sobrevivência praticamente estão prontos. Antes disso, o parto é arriscado. Por isso que os médicos falam para quando tiver a gravidez, a gente tem que tentar segurar a gravidez pelo menos até o oitavo mês, para que forme os órgãos e já estejam praticamente formados e maturados para poder, quando a criança nascer, ela já tem todo o órgão dela formado, tá? E no nono mês a criança já está praticamente pronta para nascer, né? E ele já está ansioso para sair, inclusive, tá? Então isso aqui é o nascimento de um bebê. Se você observar bem as fotos, você vai ver que no 40 semanas, 36 semanas, 32, 24, né, 16, 12 e ali quase no 8 também, o mesmo feto é idêntico. O que muda praticamente é o tamanho. Se você observa aqui, você já consegue ver cabeça, braço, você consegue ver tudo no feto aqui, ó. O que muda praticamente é a posição, que ele vai ficando mais encolhido para caber, né? E ele vai, né, tendo um aspecto mais limpo, mas a partir daqui da 16ª semana é praticamente igual, o que muda é o tamanho, tá? Então, me dizer que é a partir sei lá, 12ª semana, 16ª, que aí nós vamos ter vida, é uma falácia ignorântica, né, na minha opinião, porque você pode perceber que existe vida desde o embrião, tá? Existe vida.
E aqui só acentuou essa vida e é perceptível que você já tem um ser humano aqui na barriga da mãe, né? Você consegue ver nitidamente que esse ser humano já está praticamente formado dentro da barriga da mãe, tá? A partir ali da 12ª semana você consegue perceber isso aí, beleza? Então, me incomoda muito quando as mídias sociais falam que a criança dentro do ventre da mãe, ela ainda não tem vida ainda, tá? Lógico que tem vida, uma célula tem vida, tá? Uma célula, existe vida nela. Como assim não existe vida, tá? E aí muitos falam, não, mas não é um ser vivo. Uai, se não é um ser vivo, é o quê? Um alienígena? Tá? E me incomoda muito essas coisas. E continuando aqui, pessoal. Continuando aqui, ó. O que é aborto, então? O aborto é a interrupção de uma gravidez pela remoção de um feto ou embrião, antes de esse ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorra de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez, tá? Então, o que acontece? O que é aborto? É todo procedimento, seja ele natural ou não, que interrompe a gravidez de uma mulher e ela perde ali o seu bebê, tá? Ele é normalmente excretado, né, pela vagina e sai nessa excreção. Beleza? Então, esse aí que é o aborto. Beleza? Então a gente vai discutir hoje as formas de aborto e o que a lei também diz sobre isso. Então vamos escolher as formas de aborto aqui, vou falar para vocês. Bom, nós temos primeiramente a lei fala do aborto atípico, né, que são não puníveis pela lei e não previsto em lei. São abortos naturais, atípicos, ele acontece independentemente da vontade ou não da mãe. Ele pode ser natural, o processo fisiológico espontâneo do organismo feminino. Aborto acidental deriva de causas traumáticas, como escorregão, queda, pancada. Isso é um aborto, né, acidental, pode acontecer. Você teve um acidente e perdeu o bebê. Aborto culposo, que resulta de culpa, conduta imprudente ou negligente ou imperita. Normalmente é relacionado ao médico, a um enfermeiro, algum profissional da saúde que cometeu algum erro para perda da gravidez da mulher, tá? Esses são aqui os abortos normais, normalmente conhecidos como atípicos. Nós temos o aborto típico e jurídico. São abortos que estão dentro da lei, tá? E eles são muito conhecidos, né? Estão previstos em lei e não são puníveis com lei. Ou seja, então, o aborto já é conhecido pela lei, e eles não requer responsabilizar alguém, não precisa punir alguém com a lei, tá? Que tipo de abortos é esse? Nós temos o aborto terapêutico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, você está lá com a mãe e está com o bebê. Aí o médico chega e fala, ó, infelizmente, seu bebê está tendo um problema grave, né? E se eu não tirar ele vai, né? Ele vai te dar, a sua gravidez vai ser de risco e você vai morrer, tá? Isso é um tipo de aborto que está relacionado à terapia, né? Ok? E a lei não tem punição por esse tipo de aborto. O médico, na hora que põe em risco a vida da mãe e do bebê, né? Ou só o risco da vida da mãe, o médico tem que tomar uma decisão e a mãe também. E a lei não interfere nisso, né? E não tem problema jurídico quanto a isso. Você vai, claro, preencher umas papeladas, vai demonstrar com exames e aí pode seguir o processo, beleza? Esse é o aborto terapêutico típico. Nós temos aborto sentimental e humanitário, em caso de estupro, né? Quando a mulher ela sofre um abuso, né? A lei permite, né? Se a mãe assim desejar, fazer o aborto nesse caso, tá? Nós temos o aborto eugênico, que é o feto com defeitos graves e irreversíveis, defeitos genéticos, que é o exemplo de fetos anacéfalicos, né? Quando a criança nasce sem cérebro. Isso é um tipo de aborto eugênico, né? E nesse caso, recentemente, não tem muito tempo não, o STF aprovou esse tipo de aborto aí, tá? Então, esses aqui são os abortos, tipo assim, que não são puníveis pela lei. A lei não pune, tá? Seja a mãe ou seja a pessoa que ajudou a fazer o aborto. Vamos falar do aborto que está relacionado a um crime.
nós temos aí o aborto antijurídico e culpável. Esse está previsto em lei e são puníveis. Quais são esses tipos de aborto, né? O artigo 124 do Código Penal, ele fala provocar aborto em si mesmo ou consentir outro, né, é crime, né, com pena de 3 a 6 anos, exceto nos motivos anteriores que eu tinha falado, tá? Naqueles motivos anteriores a lei ela não entra. Agora, quando é outro motivo qualquer, né, o artigo 24 do Código Penal fala que provocar aborto em si mesmo ou consentir o aborto é crime e pode ter pena de 3 a 6 anos, tá? Aborto econômico e social, que é aquele relacionado à grave situação de miséria de gestante. A mulher deseja fazer o aborto simplesmente porque ela acha que ela não vai ter condição de criar a criança. Esse aí é um aborto, né, antijurídico e culpável, ou seja, a lei não permite esse tipo de aborto, simplesmente porque não tem dinheiro, tá? Aborto honoris, né, que é realizado para ocultar a desonra própria. Exemplo, a mulher fica grávida do amante e ela não quer que o marido saiba, né? Ou até mesmo uma filha de alguém importante fica grávida e ele não quer que a sociedade saiba. Esse aborto, se for feito, é criminoso, tá? É criminoso. Aí o que acontece? A grande maioria dos abortos do Brasil, eles são antijurídico culpáveis, ou seja, as pessoas fazem simplesmente porque ela não quer ter o bebê. Não é por causa de estupro, não é porque há anacéfalo. A maioria dos abortos, né, que são feitos é porque a pessoa quis, simplesmente porque ela quis, algum motivo. É porque o pai era feio, é porque a mulher era pobre, é porque teve algum motivo que está fora da lei, tá? Então a maioria dos abortos são assim. E devido a isso, eles são feitos, né, em clínicas não muito, vamos dizer, padronizadas na saúde e acontecem muitas mortes por causa de aborto em clínicas, né, de xing-ling aí, que a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Então essas aí são as formas de aborto. Agora eu vou mostrar para vocês os métodos que vocês vão ficar até com o estômago embrulhado quando eu vi isso, tá? Quais os métodos de aborto que são usados em clínicas ilegais? Furar o feto com chave de fenda. Furar o feto com espeto de churrasco. Injetar injeções, medicamentos graves, tóxicos na mulher. Esse aqui é o método usado em abortos antigos, tanto em hospitais ou até hoje é usado em clínicas irregulares, tá? Então imagina, meu querido, furar um espeto, pegar um espeto de churrasco e furar o feto. É muita loucura mesmo. Nós temos o aborto por curetagem, né, que é feito da seguinte forma. Até a 12ª semana, que é aquela semana que eu já falei que o corpinho da criança já está totalmente formado, é aqui, ó. É feito, né, a mulher é sedada e depois insere uma ferramenta chamada cureta no canal vaginal e o objeto é semelhante a uma colher de aço, uma colherzinha pequena, tá? Mas sem fundo, que mede cerca de 23 centímetros. Essa colherzinha, ela não tem um fundo, ela só tem uma argolinha, tá? E aí, com movimentos circulares, a ferramenta pode ser capaz de deslocar o útero do saco gestacional. E fica o embrião e a placenta. Pode ser usado em outros abortos. Esse aqui, a curetagem, é um procedimento que é usado dentro da obstetrícia, não só para aborto, para um monte de situação, tá? Às vezes a mulher que tem alguma doença, usa essa ferramenta também, tá? Essa curetagem. Ela vai lá, pega a ferramentinha e começa a limpar ali e soltar a placenta, né? Aí o feto está praticamente solto, sem contato com a mãe, né? E aí ele sai, né, por esse método. Inclusive esse método de curetagem ele é usado também nos outros tipos de aborto, né? Às vezes você usa um medicamento, aí as crianças ficam todas despedaçadas, literalmente despedaçadas na barriga da mãe, toda quebrada, e aí vem com essa curetagem e começa a limpar ali o útero da mulher, tá bom? Os riscos. Então, muita gente fala que curetagem não tem risco, vamos lá? Primeiro que é feito por um homem ou por uma mulher. E todo homem já é fácil. O ser humano comete erros. Então vamos lá. Risco. Embora seja um procedimento comum, os principais riscos são
sangramento, que geralmente é controlado com medicamentos para combater infecção. Então, um grande risco é sangrar. Às vezes o cara vai fazer ali a curetagem e ele, né, às vezes corta alguma coisa, né, dá uma lesãozinha e começa a sangrar e a mulher já sangra naturalmente e ela pode sangrar. Existem casos de pessoas que não soube fazer curetagem corretamente, não era um profissional capacitado, matou mulheres. Existem casos registrados na medicina de mulheres que morreram por curetagem, tá? Beleza? Métodos por aspiração uterina. Como é que é esse método? Nós temos então a introdução na vagina da mulher de um espéculo, ferramenta responsável por manter o órgão aberto. Depois insere-se uma ferramenta chamada dilatador no colo uterino para facilitar o acesso. Um catéter de sucção é inserido com um poder de sucção de 10 a 20 vezes maior do que um aspirador de pó. A sucção dilacera completamente o bebê e pode precisar de uma curetagem para limpar. Então, o que é uma aspiração uterina? Lá em todo bloco, aliás, em todo sistema de saúde tem um compressor, seja para dentista, aquela maquininha também é um compressor, tá? Aquela maquininha que usa no dentista é um compressor que usa. Então, lá no bloco cirúrgico tem um compressor gigantesco e ele aspira, ele puxa, ele suga. E quando ele suga, aí você vai com a ferramenta assim, ó, e fica sugando todo o bebê, tá? Todo o feto. Vai sugando ele assim até que fica praticamente nada. Aí alguns pedaços que ficar, vem com aquela ferramenta de curetagem, que eu falei com vocês anteriormente, e tira. Os riscos disso, tá? Dano ao útero, pode dar dano ao útero, danos ao colo do útero, hemorragia, infecção, complicações para gestações futuras e morte da mãe. Esses aqui são os riscos de aspiração intrauterina. Isso aqui eu peguei dados, né, do Ministério da Saúde, beleza? E isso aqui pode acontecer e aconteceu, tá? Várias mortes, inclusive, por essa aspiração. E muito comum hemorragia, muito comum infecção, tem que tratar, às vezes a infecção não cuida. E isso aqui, pessoal, eu estou passando para vocês que ninguém fala. Agora eu vou falar do outro método, o uso de pílulas. Segundo a medicina, o uso de pílula é o método mais seguro para fazer um aborto, tá? Seguro, entre aspas. Há muito tempo, eu estou usando coisas naturais na minha vida. E eu percebi que tudo que o homem mete a mão, medicamento, agrotóxico, produtos sintetizados, produtos sintéticos, né? Então, eu estou preferindo largar o que o homem mete a mão e ficar com o que é natural, né? Então, o que é, por exemplo, de ver eu comer uma lata de milho verde, eu vou lá e compro o milho, tá entendendo? Por quê? Porque na lata de milho verde tem conservante, uma porrada de porcaria que o homem coloca, né, e que vai me prejudicar. Então, tudo que é sintético, tudo que é remédio, tudo que é droga. Não me venha dizer que é seguro. Toda droga tem risco. Toda droga tem risco. Então a gente tem que tentar ficar o mais natural possível, tá? O mais natural possível. E quando a gente fala de pílulas, né? A gente está falando de medicamentos que têm contraindicação e tem problemas, tá? Existem dois medicamentos muito conhecidos que é usado, não são só esses, mas existem dois que são muito usados para fazer o aborto. Eu sou horrível de falar esse nome, tá? É a mifepristona, tá? E nós temos o misoprostol, tá? Que são esses dois medicamentos aí. A mifepristona, ela inibe a produção de progesterona do corpo da mãe, né? E é usado até 9 semanas de gestação. Então, a mulher descobriu que ela está com gravidez, ela não quer, vai lá e toma o mifepristona, que ele vai diminuir os hormônios, a progesterona, e vai inibir a gravidez, tá? Esse aí é o primeiro remédio que se toma. Ele tem efeito colateral? Tem, vamos lá. Dor no abdômen, sangramento vaginal, náuseas, vômitos, fraquezas, febre, dor de cabeça, tontura, perda do apetite, diarreia, sangramento vaginal ser mais intenso do que a da menstruação e morte, tá?
Então, existe casos sim de mortes de mulheres que usaram o mifepristona, principalmente mulheres que compram na internet de forma ilegal, porque é um pouco caro, a pessoa vai lá e compra na internet mais barato, aí o cara bota lá qualquer coisa e aí a pessoa morre porque usou o medicamento, né, errado, né? Então, tem isso aí também. Nós temos o misoprostol. O que o misoprostol faz? Ele faz com que o útero se contraia, o útero contrai e expulse a gravidez, né? Se não houver resposta, né, aí vamos supor que a mulher tomou, não teve nada, continua com a gravidez, ela vai e utiliza mais 2 comprimidos de 25 microgramas via vaginal, ou de 6 em 6 horas e até 4 doses. Quais os riscos do misoprostol? Os riscos e efeitos colaterais são dor abdominal, diarreia, flatulências, náuseas, vômitos, fadiga, cefaleia, febre, calafrios, sangramentos prolongados e abundantes, que depende da idade gestacional, ou a morte em caso de pessoas que normalmente compram medicamentos, né, piratas, né, em locais, né, clínicas de fundo de quintal e na internet. Existe uma menina também que morreu recentemente por causa de um medicamento desse, né? Então, cara, tu tá injetando um medicamento dentro de você poderoso, que vai te regaçar, simplesmente é isso. E o que esses medicamentos fazem, na verdade? Né? O primeiro, ele descontrola totalmente sua questão hormonal, você vai ter vários problemas. Né? E o outro, ele contrai seu abdômen, ele vai te regaçar, né? Vai mexer com dentro do seu organismo, né? De forma a expulsar a gravidez, mas isso vai te dar vários problemas, né? Seja eles estomacais, vaginais e etc., na sua vida, né? E isso que eu vejo que os médicos não fazem. Esses dias eu estava assistindo a Grey's Anatomy, aquela série, e estava lá a mulher falando, defendendo que os comprimidos são bons e que não tem problema nenhum e que é só você tomar o comprimido, beleza, teve o feto, saiu para fora, você vai lá, engravida de novo, pode usar de novo. Cara, imagina comigo. Tu usar isso aqui frequentemente, engravida, perde, engravida, isso vai dar um BO em você a longo prazo exageradamente, tá? Então me desculpe alguns profissionais de saúde, né, que ficam incentivando o aborto, essa é a palavra, incentivando o aborto, muitos até não explicam os efeitos colaterais dos medicamentos, tá? E aí depois, quando tem um risco, uma morte, né, todo mundo tira o seu da reta. Tá? A grande mídia, os juízes, né, alguns médicos indo lá no Supremo Tribunal falando mentiras que não existem, tá? Tudo que é antinatural, ele tem problema para a saúde. Isso aqui é uma coisa sintética, feita pelo homem, é um medicamento feito pelo homem, para inibir e romper a gravidez. Bom, e todos esses métodos que eu falei aqui para vocês, de antigravidez, né, aborgênicos que chama, todos esses procedimentos, eles têm uma consequência, tanto para a mãe e como para o bebê. O bebê é que ele vai ser destruído, né? Se você olhasse dentro da barriga da mãe, se tivesse uma forma dela ficar visível, se a barriga da mãe fosse, né, assim, uma tela de TV e todo mundo visse o que estava acontecendo lá dentro, ninguém faria o aborto. Que é muito cruel, muito cruel. Você não tem noção da crueldade que é com o feto e com o bebê, tá? Na hora que joga aquela bomba, daquela pastilha lá daquele medicamento, ele vai começar a degenerar, arrebentar o corpo da criança, né? A curetagem é tipo um açougue, é arrancando a carne ali da placenta, é uma coisa absurda. Se tivesse uma tela na sua barriga assim, ó, ninguém nunca ia fazer aborto, porque é tão cruel e tão violento que ninguém ia fazer, tá? De novo, essa aqui é a minha opinião. Você tem o direito de pensar diferente. Eu estou expondo a opinião, né, científica, né, mostrando um outro lado que ninguém está falando, beleza? E para mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante, esse aqui é um gráfico de 2010 a 2020 que mostrou o número de mortes de mães no Brasil, o número de mortes de mães, né? Então, nós temos aqui mais ou menos, aqui o gráfico acabou não saindo, né?
mas era 900 e alguma coisa casos de aborto. Então vocês estão percebendo que as 4 maiores mortes no país é hipertensão, pressão alta, hemorragia, né, sangramento, infecção e a quarta é aborto. E a maior parte dessas mortes de aborto são feitas em clínicas ilegais ou compra de medicamentos pela internet, tá bom? Então, pessoal, me dizer que o aborto ele é seguro e ele não tem problema nenhum, tá? Cara, me desculpa, tu não entende nada de medicina, não entende nada de saúde e tu falando uma coisa errada. Tu tem que apresentar para o paciente os riscos que existem no aborto, porque você está usando uma coisa que não é natural, tá? Todos os métodos que eu mostrei para vocês não são naturais. Tu enfiar uma colher e tirar o feto não é natural, é você que está fazendo. Tu pegar um aspirador, né, uma ferramenta 20 vezes mais potente que o aspirador e aspirar o feto, também não é natural. É você que está fazendo. Tu injetar um medicamento que é feito por homem, que é sintético e que vai promover problemas na mulher, é sintético, não é natural. Então nada disso aqui é natural. Então a chance de dar BO é muito grande. Simples assim. Os efeitos psicológicos que tem um aborto. Eu vi uma pesquisa recente, tá? Eu não posso pôr o link porque, infelizmente, até isso tá, né? Antigamente a gente podia pôr a fonte, o artigo que a gente leu, mas se você digitar lá efeitos psicológicos de aborto no Google, é o primeiro artigo científico que vai aparecer. Um artigo muito interessante, né? E ele fala, né, do efeito psicológico que o aborto tem nas mães que fazem aborto. Então, lá ele demonstra, as pesquisas mostram que boa parte das mulheres que abortam não querem ter um novo relacionamento até 9 meses depois. Então existe uma estatística grande de mulheres que fizeram aborto, elas não têm interesse mais em relacionar, tá? Exceto aquelas depravadas, né? Que aquela lá não tem jeito, né? A mulher acabou de fazer o aborto e vai fazer mais filho depois. Essa aí não vou comentar aqui. Mas a maioria das mulheres, elas não querem se relacionar durante um tempo. Então, é um efeito psicológico ou não é? Se ela não quer relacionar 9 meses depois do evento, aquilo gera um trauma dela. Após 9 meses do aborto, 16% das mulheres pesquisadas mantinham sintomas de estresse pós-traumático, 17% de ansiedade, 5% de depressão. Isso é a pesquisa que eu li, tá? Feita lá na Universidade de São Paulo. Beleza? Fica marcado, todas falaram que fica marcado, né? Toda mulher lembra do acontecido, muitas não esquecem a data. Então, o que acontece? As pesquisas relatam que as mulheres lembram da data que fez o aborto. Nunca esquece. Há mais de 10 anos, 20 anos, aquilo fica na memória, tá? Então, sim, o aborto é um negócio problemático. Mas a escolha não é minha. Eu estou apresentando aqui para vocês os fatos, né? A escolha é sua, né? Muita gente vai falar assim para você, não, você teve um aborto aí, não, você teve você cometeu um erro, você não precisa pagar por este erro, tá? Como se a criança fosse um crime, né? Como se uma criança, ela fosse algo ruim, né? Como se uma criança, ela não deveria vir ao mundo. Na verdade, pessoal, a criança é uma bênção de Deus, tá? Então, a criança, sim, ela merece ter a chance. Quando você faz um aborto, simplesmente você cometeu um assassinato e não deu chance para a criança nem de nascer, tá? Eu vi recentemente uma criança que nasceu anacéfala, né, que é sem cérebro, e os pais não deixaram fazer o aborto. Essa criança viveu até os 2 anos de idade, tá? Depois faleceu. A maioria das crianças que nascem com anencefalia, elas morrem, isso é certo. Porém, os pais ficaram a criança 2 anos, até 2 anos de idade, bem, sem problema nenhum. Esse dia eu vi uma reportagem que mostrou várias pessoas que tinham nascido, cuja mãe tinha sido vítima de estupro, né? A mãe foi estuprada e mesmo assim ela decidiu ter o filho. Sabe o que tinha na lista de pessoas que nasceram assim? Médicos, advogados, juízes, pessoas importantes. Existe uma leva de gente que nasceu de um estupro e elas se tornaram profissionais incríveis. Não é porque a pessoa nasceu vítima de um estupro é que ela vai ser uma... Não é assim que funciona a vida, tá?
Então, sim, pessoal, eu sou, na minha opinião, se você me perguntar, eu sou contra o aborto, não pela forma religiosa. A forma religiosa eu vou fazer no outro vídeo. Se você tiver interesse, vai ficar na descrição o outro vídeo que eu vou fazer. Inclusive, vou tentar lançar os dois no mesmo dia, tá? Eu não sou contra o aborto, não só pela forma religiosa, é pela agressão mesmo, tá? Você está pegando meios humanos que são falhos, porque fala para mim uma tecnologia humana que não tem falha. Não existe, todas têm. E aí, você está pegando um meio humano de matar um bebê. Simplesmente é isso, matar o feto, tá? Você está matando uma vida, tá? De forma agressiva, né? Você não deu chance para a criança, você está, né, usando métodos muito agressivos, que eu falei aqui para vocês. O menos agressivo é os medicamentos, mas mesmo os medicamentos eles têm problema, tá? E ninguém traz essa questão à tona. Então eu trago aqui para vocês uma segunda opinião. Agora, a decisão é sua. Quem vai tomar essa decisão é sua. Essa decisão é somente sua, tá? Agora, me dizer que o aborto, hoje em dia, ele é muito evoluído, que o aborto não tem risco de vida, é uma mentira lascada, tá? É uma mentira descarada. Existem relatos de mães que morrem todos os dias por aborto, seja clandestino ou até mesmo em hospitais de forma legal, tá? Então não me venha dizer essas merda não, porque não tem fundamento dizer, não, você pode abortar à vontade, que é seguro. Aí vem a mulher, faz o aborto, aí ela vai para as festas, toma cachaça e engravida de novo, aí faz outro aborto. E fica nesse ciclo, nessa coisa, né? E ninguém fala de método contraceptivo, ninguém fala, né, de se preocupar com a saúde, ninguém fala, né, de proteger a vida da mãe, ninguém fala de proteger a vida do bebê, tá? Então é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo muito polêmico, eu sei que tem muita gente que não tem opinião igual a minha, mas é bom quando a gente tem outras opiniões, porque faz a gente pensar, tá? Respeito a sua, espero que você respeite a minha. E vou deixar na descrição a parte religiosa, né? O que Deus pensa do aborto, tá? Aí você vai assustar, meu querido. Aí tu vai assustar. Essa aqui é a parte científica só. Agora, no outro vídeo é que você vai tomar um susto bem grande, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de dar um like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!